Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim conversar um pouco sobre maternidade. O canal vai estar focado nesses três temas, que é casa, né? Trabalho e maternidade. Então, hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com parto cesáreo, SUS e clínica particular. E como que foi, né, toda essa experiência. Em 2017 foi do meu primeiro filho, né, Pedro. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que foi uma gravidez bem difícil. E depois de eu ter passado por uma negligência enorme, Pedro teve que vir ao mundo por meio de um parto cesáreo particular, depois de eu ter tido bolsa rota. Foi planejado esse parto? Não foi. Foi um parto de emergência e foi um parto de risco também. Eu estava com 8 meses de gravidez e comecei a sentir algumas dores que eu já estava desconfiada que não seria normal. E eu comecei a ir para o hospital e eles medicavam e mandavam para casa. Ainda não tinha assim um diagnóstico. Em 36 semanas as dores foram ficando insuportáveis, faltando uma semana antes do Pedro nascer, a minha bolsa rompeu e eu fui para o hospital. A minha bolsa rompida, ela não estourou de vez, ela furou, é o que chama de bolsa rota, que quando a bolsa fura ou estoura, assim, antes do trabalho de parto, quer dizer, você não entra em trabalho de parto. No meu caso, eu não entrei em trabalho de parto. Então, na terça-feira, pela manhã, minha bolsa furou e eu senti o líquido escorrer, molhou calcinha, molhou short e molhou o chão. Então, a gente já foi para o hospital, porque eu já tinha vindo assim de dia, sentindo muitas dores, já estava dia sentindo muitas dores. Então, assim que rompeu, eu já fui para o hospital. Chegando lá, depois de ter levado vários toques, é horrível, exame de toque. Depois de ter levado vários toques, me fizeram mais um e disse que estava tudo bem e eu voltei para casa. Na quinta-feira, continuei perdendo líquido, o líquido escorria nas minhas pernas. E na quinta-feira, eu retornei para o hospital, sentindo muita dor. Mas não eram contrações, eram dores que eu não sabia explicar. E eu sempre tentei minimizar essa dor, menosprezar essa minha dor, achando que era normal da gravidez, sendo que não era. Era uma dor que estava insuportável já, mas não eram contrações. Por que não eram contrações? Se eu explicar. Pedro é o meu bebê arco-íris. Antes de Peu, já tive um aborto e eu já tive contrações para expelir esse embrião. Eu tive, né, o feto, eu tive contrações, então eu sabia o que era contrações. E essas dores que eu estava sentindo nas últimas semanas de Pedro não eram contrações, tá? A barriga endurecia, era contrações de treinamento, só que as dores eu não sabia explicar. Pedro, ele encaixou com 7 meses, ele encaixou assim no nascedor, então eu sentia muita dor ao urinar, ao andar, ao sentar, ao levantar, não conseguia dormir. Então foi muitas dores assim que eu senti e eu tentava sempre menosprezar por ser a primeira gravidez que evoluiu, porque o meu primeiro embrião eu perdi com 4 semanas, estava bem novinho, mas eu sabia que essas dores não eram contrações. Voltando, na quinta-feira, meu tampão começou a sair e eu perdi o tampão. Saiu em 3 etapas. Saiu marrom, bem clarinho, saiu marrom escuro e depois saiu com sangue, bastante sangue. Eu fiquei assustada porque era sangramento e eu corri para o hospital de novo na quinta-feira e eu fiquei lá o dia todo. Entrei de manhã e saí 7 horas da noite, mas eu fui liberada novamente e eu já estava completamente preocupada com o tanto de líquido que saía e eles dizendo que era normal. Né? Então, eu já estava ali começando a ficar em depressão, minha mãe teve que se envolver, porque já estava ali virando uma coisa séria, né? Eu estava passando já por uma negligência e de terça até quinta já tinha perdido muito líquido, minha barriga diminuiu de tamanho. Eu vou ver se eu encontro fotos para na hora de editar esse vídeo, deixar aqui, sei por uma negligência terrível no hospital daqui. E aí retornei na quinta-feira, sentindo muita dor, não consegui dormir. E aí minha mãe já tinha tido um sonho, falando, não deixe passar do dia 7. Alguém falou pra ela, ela disse que foi meu pai, não deu pra ver o rosto da pessoa mais avosa do meu pai, que já é falecido. E meu pai dizia a ela que não era pra deixar passar do 7, que ela entendeu que seria o dia 7. E aí eu voltei, fiquei sexta e sábado. E no domingo pra segunda eu perdi muito líquido, que molhou assim a minha cama toda, sabe? Molhou o lugar que eu tava todo, lençol. E eu já tava assustada, já tava sem força, já tava depressiva, já tava ali passando mil coisas na minha cabeça. Retornei na segunda-feira, minha mãe veio me buscar, a gente foi pro hospital de novo. Só que minha mãe já tinha tido esse sonho, ela já tava na cabeça que ela ia fazer o meu parto cesáreo. A gente foi pro hospital da entrada lá, pediram uma ultrassom. Fui fazer a ultrassom, o médico da ultrassom disse, ó, seu bebê, ele tá com pouquíssimo líquido, mas ainda dá pra aguentar um dia, não sabemos, né? Mais ou menos um dia. Mas o ideal é retirar logo a criança para não entrar em sofrimento fetal, porque tá correndo risco para você e pro bebê. E não tem possibilidade mais de haver um parto normal, porque a bolsa é rota. Ele fez o toque, eu não tinha dilatação nenhuma.
E ele colocou no laudo médico. Seguinte, vou explicar para vocês não se assustarem. Eu vou colocar aqui no laudo que o bebê tem que ser tirado hoje ou amanhã. Isso era dia 6. Não pode passar de amanhã. Amanhã, mais tardar de manhã. Não pode passar. Então, ele me explicou pra gente. Eu vou colocar aqui no laudo que o bebê, ele tá sem líquido nenhum, já tá em sofrimento fetal. Mas ele não está ainda. E aí ele explicou pra gente direitinho. E a gente voltou pro hospital com esse laudo nas mãos. E a gente foi atendido por um médico. E eu falei o que eu tava sentindo, e ele falou, eu vou levar pro outro médico ali na frente, pro médico ver, né? Eu acho que esse médico, ele tava só iniciando, não era bem médico assim, não sei. E aí ele veio e falou, não, dá pra você esperar até 42 semanas numa boa. Aí eu falei, não, mas eu tô com perca de líquido. Aí ele falou, tem certeza que esse líquido não é xixi? Nervosa, com dor, já falei, não, porque eu não tô frouxa. Eu não tô frouxa pra estar urinando na roupa. E aí minha mãe falou com ele, não se preocupe não, doutor, a gente vai tomar as providências. Aí ele disse que a gente ia gastar dinheiro à toa, porque dava pra esperar até 42. E a gente foi pra cidade vizinha, cidade de Serrinha, e quando chegou lá, o médico colocou a gente na frente, não tinha dinheiro nem nada, porque foi pago, né? E o médico tratou a gente super bem, ele já conhecia a minha mãe já tinha feito cirurgias lá, e é um médico muito bom, ele fez o toque, só dele ver assim, a minha situação, ele já falou, não, ela vai ficar internada, e ela vai ter que fazer a cesárea, porque não tem como ter um parto normal, porque a bolsa dela é bolsa adulta. Tudo que o médico da ultrassonografia tinha falado, que é obstetra também, esse outro médico falou. E eu tava ainda na chance de ter um parto normal, mas aí já tava, né, com muita dor, impossibilitada de ter esse parto normal. E depois que ele falou, já fiquei internada, tinha outros partos na frente, devido à gravidade do estado, quando ele me avaliou, ele me colocou na frente, porque eu já comecei a perder líquido escuro, né? E meu parto era para ser o último, foi o primeiro do dia, e permitiu tirar fotos. A enfermeira quem tirou as fotos, minha mãe pôde assistir também, ela ficou comigo no quarto. Lá tinha outros leitos, então acredito eu que só não ficou outras pessoas com nós, porque estava vazio no dia, só teve mais 3 partos e tinha outros quartos lá para poder ficar. Mas lá tinha outras 2 camas, e aí no primeiro dia, meu parto aconteceu às 3 horas, né, da tarde, e eu estava sentindo dor até aplicar anestesia, depois que aplicou não senti mais nada, graças a Deus. Na hora do parto, eu não sei o que aconteceu, não procurei saber depois também, porque foi muito difícil, assim, pra mim o parto e tudo, a gravidez foi muito difícil pra mim. Eu senti uma sensação de sufocamento na hora que estava acontecendo a cesárea, eu achei que eu fosse morrer, porque eu estava sufocada, eu não conseguia respirar. E aí o doutor só pedia pra eu ficar calma, que o cabeludinho já tinha nascido, né, porque Pedro nasceu cheio de cabelo. E aí, Pedro nasceu com 2,5 kg, ele estava perdendo peso, né? Ele nasceu bem abaixo do peso do que era esperado, porque nas ultrassons estava mostrando um bebê gordinho, né? De 3 quilos para cima, então ele foi emagrecendo. Dá pra ver que ele emagreceu porque ele nasceu com muito excesso de pele, ele nasceu com bastante pelinhas, assim, dá pra você pegar e fazer assim. Ele nasceu com muito excesso de pele. E sobre a clínica, eu gostei muito do atendimento, ficou uma enfermeira com a gente, toda hora ela vinha ver a gente, me ajudou a levantar da cama, me deu banho e me ajudou também na parte da amamentação. É uma enfermeira bem idosinha já, essa, que ficou lá. E aí o pior de tudo foi ter que levantar, gente. Eu parei 3 horas e 12 horas da noite, 12 para 1 hora, tive que levantar. E eu tava sentindo muita dor ainda, e eu perdi muito sangue. E a comida eu não gostei porque era um negócio chique lá, eu não gostei muito, ainda lembro até hoje, era ervilha com alguma coisa assim, não sei. Não gostei, mas a gente só ficou menos de 24 horas lá. Pedro nasceu 3 horas da tarde na segunda-feira e eu voltei pra casa meio-dia da terça-feira. Então, menos de 24 horas eu já tava voltando pra cá. E isso que foi ruim, né? Porque dói tudo, parece que a gente tá ali toda solta e tá, né? Realmente. E aí foi difícil por causa disso. Desse aqui, a gravidez foi tranquila. E o SUS daqui, né, tem muito que melhorar ainda, o SUS daqui da minha cidade. Nenhum dos dois filhos meus nasceram aqui. Isaac nasceu em Antas e Peu nasceu na cidade de Serrinha, né? Peu foi particular, Isaac foi SUS. Esse hospital, o pessoal daqui regula pra lá. Então, fique quietinho. Então, todas as pacientes, né, que saem daqui, vai pra lá ou pra Salvador, que é uma cidade perto. E eu tava com medo de chegar lá e eles mandaram eu voltar. O mesmo médico que fez a ultrassom de Pedro fez a do Isaac. É um médico particular que a gente paga a ultrassom. Eu gosto muito dele. Do parto de Isaac, eu ainda estava esperando um parto normal, apesar de tudo, eu estava esperando ter normal, e quem tirou novamente as minhas expectativas de um parto normal foi o mesmo médico que disse que ele estava, que poderia entrar em sofrimento fetal, que é um médico, é um anjo, gente, não é um médico, é um anjo. E ele me falou, como você já passou por um corte uterino, se você for tentar um parto normal, você tem que ter uma clínica que tenha centro cirúrgico, né? Então eu já fiquei meio assim, porque aqui não tem, eu já fiquei preocupada, pensativa e tudo mais. E aí o parto foi
uma coisa assim, eu tava me sentindo molhada, fui fazer a ultrassom e lá constatou que eu tava com perda de líquido também. E aí ele já falou que o bebê tinha que nascer, os dois nasceram na segunda-feira. E o Isaac tinha que nascer na segunda, não dava pra saber quanto de líquido eu tava perdendo, que o ideal seria retirar a criança pra não correr risco. Tava com a idade gestacional boa, Pedro nasceu com 39, Isaac nasceu com 38. E ele me aconselhou a tirar e eu fui tirar a criança, né? E eu fui pra emergência daqui e fiquei lá, internada. E diferente de Pedro, que não me mandaram pra casa, de Isaac já me colocaram na regulação, né? E quando a regulação saiu, foi um alívio, gente. A minha regulação saiu pra cidade de Antas e eu fui pra lá, são 4 horas de viagem, fui de ambulância pra lá. Fui com minha cunhada, inclusive, e chegando lá foi super rápido. Eu fui bem atendida também. O médico fez o toque, o enfermeiro fez o toque. E aí viu que o meu colo do útero era muito fundo e eu tava com 0 de dilatação, porque já ter tido um aborto e por uma gravidez de risco e um parto cesáreo anterior. Fizeram meu parto, foi bem rápido. Eu cheguei lá às 6 e pouquinho, 6h46, o Isaac já tava nascendo, então foi bem rápido mesmo. E lá no SUS, o pessoal falava que não é um hospital bom e tal. Tem relatos que depende do plantão também. Mas eu gostei bastante, os enfermeiros me trataram super bem, de acordo com a alimentação. A única coisa que eu não gostei é porque o pediatra não examina a criança. Em Serrinha, examina. Nessa clínica que eu tive, Pedro, o pediatra examina direitinho. A diferença não foi nem muito o parto em si, o hospital. Foi mais as minhas condições. De pé eu senti muita dor, tanto antes quanto durante. Eu senti muita dor durante o parto também. E depois, quase que eu morro, gente, sério. De Pedro foi o pior, assim, de tudo. Que eu não pensava em ter outro filho por causa da gravidez de Pedro. Eu tive enjoo, eu senti muita dor, o parto foi difícil, a recuperação também foi difícil. E o pessoal falava assim que eu, com 5 dias, eu já conseguia banhar ele. O pessoal falava, porque foi clínica particular, eles devem dar remédio. E não, eu tomei mais remédio no hospital de Antas pelo SUS do que no particular. E eu senti muita dor. E perdi muito sangue também, ambos os partos, mas em Antas, eles me deram atenção, assim, toda hora vinha remédio, eles iam perguntar como eu tava, e a atenção era mais pra mãe, pro bebê não. Então foi isso, espero que vocês tenham entendido as minhas experiências. As duas foi boa, sim, do atendimento e tudo, acho que vai depender muito de plantão. O Hospital de Léo Santa Maria, né, esse antigo São Mateus, se eu não me engano, não é maternidade, é um hospital, mesmo hospital geral. E lá em Serrinha é uma clínica, também não é maternidade, é uma clínica. Então foi isso, espero que gostem, beijos e até o próximo vídeo.